Então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de probabilidade estatística, hoje, 25 de maio. Mais especificamente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre distribuições de probabilidade e distribuição binomial, né, que a gente utiliza, então, um pouquinho dos binômios de Newton. E aí, pessoal, no mais, tudo tranquilo, tudo certo por aí? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar, mas isso daí está no material de apoio, ali no Moodle, né? Então, vocês só precisam acessar lá, na verdade, são 2 mapas que eu coloquei lá, introdução a distribuições de probabilidade e probabilidade binomial, tá? Que são os 2 assuntos que a gente vai discutir hoje. São bem tranquilos, bem rapidinho da gente fazer e de organizar, aí, então, sossegado, né? Uma matéria, assim, de forma bem simples, ela é muito fácil de se fazer. A gente vai ver principalmente a parte binomial, né, da distribuição binomial. Vocês vão ver que existe a equação para a gente resolver isso, mas também existem alguns macetes, algumas formas que a gente pode resolver sem precisar utilizar disso. Daquele livro base também que eu passei para vocês aí, tá? Ele está aqui, ó, no capítulo 10, tá? Distribuição binomial e normal, tá? Que é essa parte que a gente vai ver hoje ali das distribuições de probabilidade. Então, vocês podem pegar ali no livro base que eu passei para vocês ali, né, do Crespo, então, é o capítulo 10, tá, que vocês têm ali, também tá bem explicadinho, tem alguns exemplos e tal, mas eu postei também para vocês lá no Moodle essa parte aqui, lembram que eu falei, né, que a minha aula é em sociedade, né, com a professora Aline, que gentilmente me forneceu os materiais, então, para que a gente possa estar trabalhando aí, ela já tinha digitado, então fica mais fácil da gente utilizar, tá? Então, vejam bem, ó, quando nós vamos falar agora de distribuições de probabilidades, tá? O que a gente vai estudar de fato? Lembram que lá no início, quando nós começamos a falar um pouquinho de estatísticas, a gente tinha alguns tipos de variáveis, né? Dentro dessas variáveis, então, que a gente tem ali, ó, nós temos as variáveis que são discretas, né? Discretas, e as variáveis que são contínuas, né? Então, dentro desses dois tipos de contínuas, dentro desses dois tipos de variáveis, então, é que a gente determina a forma como a gente faz a probabilidade dessas variáveis ou desses eventos acontecerem ou não, tá? Então, no acontecimento ou não desses eventos, e da forma como eles são distribuídos, é que a gente determina, né, que tipo de fórmula ou que tipo de equação a gente vai utilizar. Vocês vão ver que dentro das variáveis discretas, a gente vai estudar 2 tipos bem específicos de variáveis, tá? Que é a primeira que a gente vai ver hoje, que é a variável binomial, tá? E depois a gente vai ver a variável, então, né, o estudo dessas variáveis não, né, dessa forma de como elas se comportam, né, então, de Poisson, tá? Dentro das variáveis contínuas, que a gente vai verificar, então, eu tenho a parte das variáveis contínuas que vai ser de forma exponencial, e uma outra forma que a gente chama de forma normal, tá? Então, vejam, ó, esse capítulo 10 ali, mais especificamente do livro de Estatística Fácil, que ele traz aqui, ó, ele vai dar para vocês somente a forma como a gente coloca, né, essas variáveis que a gente diz que é a distribuição normal, tá, e a distribuição binomial. Então, ele traz uma forma de como a gente calcula as variáveis discretas, né, e uma forma de como a gente calcula as variáveis contínuas, tá? Nós vamos ver as 4, tá, gente? Então, nessa aula agora a gente vê essa variável binomial,
na próxima a gente vê a de Poisson, depois a gente vê essa exponencial, né, que faz parte das variáveis contínuas, e depois a gente vê, então, essa parte das variáveis que são contínuas, mas normais, tá? Então, vejam bem, ó, lembram que a gente tinha lá, né, qualquer variável aleatória, por exemplo, quando a gente tem, o que significa você ter uma variável aleatória? É que você vai, nesse caso, né, uma variável aleatória discreta, mais especificamente que a gente vai ver. Então, por exemplo, ali, ele diz que a gente lança uma moeda 3 vezes, e quais são as probabilidades, ou, né, qual é a aleatoriedade de você observar nesses 3 lançamentos das moedas as faces voltadas para cima, né? Então, vejam, quando a gente lança essas moedas, então, ou você tem cara, ou você tem coroa, né? Então, você tem duas possibilidades de você ter esse lançamento da face virada para cima. Tanto tem 50% de chance de cada uma dessas variáveis acontecer, né? Então, ou você tem cara, ou você tem coroa. Então, a gente utiliza essa aqui. Vamos pensar assim que a gente tem organizado nessa amostra, né? Esse tipo de elemento amostral, por exemplo, né? Se eu queria obter, vamos pensar assim, se eu quisesse somente que a variável ficasse aleatória, que ficasse voltada para cima, fosse o número de caras obtidas, né? Então, eu vou fazer esse lançamento 3 vezes. Vamos pensar num primeiro lançamento que eu jogue esse lançamento 3 vezes para cima, e nenhuma delas eu tenho cara, tá? Nos 3 lançamentos, eu fico com a coroa voltada para a face superior. Ou seja, a minha variável aleatória, que nesse caso seria a cara, né, vai ser 0. E a probabilidade disso acontecer é 1 em 8. Por que é 1/8 dessa probabilidade? Porque se eu joguei 6 vezes, 3 vezes essa minha variável para cima, então ela vai ser uma de 8 vezes, né, de 8 caras e coroas que eu teria para obter. Por exemplo, aqui, né, eu jogo essa moeda, né, 3 vezes para cima. Isso, ó, essa é uma probabilidade em 8, né? Aqui o que eu tenho, ó? Eu tenho uma cara, 2 coroas, uma cara, 2 coroas, de formas diversas, né? Então, eu tenho 3/8 dessa possibilidade, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Agora eu tenho 2 caras e uma coroa, né? Então, eu também tenho 3/8 dessas possibilidades. E depois eu joguei, claro, né? Isso daqui é um espaço amostral significativo, né, gente? Vamos pensar assim que eu esteja fazendo exatamente isso, tá? Jogando as 3 vezes, né? Jogo essas 3, jogo essas 3, jogo essas 3, tá? Então, eu já coloquei isso aí numa tabela, né? Então, se eu somar todas essas possibilidades aqui, ó, das 3 vezes que eu joguei para cima, né? Então, eu tenho 1/8, mais 3/8, mais 3/8, mais 1/8. Isso aqui, no final, eu tenho a soma de 1. O que isso significa, gente? Que se eu estiver fazendo uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta, tá? Eu tenho uma variável x, né? E essa variável pertence a essa distribuição de probabilidade, e aí eu vou ter uma função, tá? Sempre que eu fizer essa probabilidade de distribuição, eu vou ter uma função x, tá? Então, para que isso seja uma função, eu vou ter, né, a probabilidade que esse x aconteça, vai ser num espaço amostral de x, que é igual a x, tá? O que isso significa? Que essa probabilidade dessa variável, ela vai ser igual ao espaço que eu tenho de distribuição dessa probabilidade, tá? Então, esse x maiúsculo igual a x minúsculo, indica exatamente isso, né? Essa distribuição de probabilidade que a gente tem aí, tá? Dentro dessa distribuição de probabilidade, o que eu tenho que lembrar? Que o somatório de todas aquelas probabilidades que esse evento aconteça tem que dar 1, tá? Então, vejam, ó, se eu estava jogando 3 variáveis para cima e eu queria só obter a cara com a face voltada para cima, significa que após eu fazer todas as minhas tentativas, o somatório de todos os sucessos e os insucessos que eu tenho tem que dar 1,
tá? Então, quando a gente vai fazer essa distribuição de probabilidade, o que que nós vamos considerar? Que eu tenho, de certa forma, quando eu vou fazer isso, né, eu tenho que considerar simplesmente os nossos sucessos, né, os que eu obtive, e o insucesso que eu obtive, tá? E a somatória disso aqui, ó, a somatória de todas essas possibilidades desse evento acontecer tem que dar um, tá? Por quê? Porque ou ele é feito com êxito, né? Ou não, tá? Claro, gente, quando a gente fala nesses insucessos dentro da probabilidade, não significa que é um fracasso, né? Que é alguma coisa ruim. É só porque eu queria que alguma coisa acontecesse, por exemplo, eu vou jogar a moeda para cima, cara ou coroa. Então, ao obter a cara ou coroa, deixa eu ver se não tem ninguém aqui não, né? Ao obter cara ou coroa, eu vou escolher uma delas. E aí, o meu sucesso de obter essa cara ou o meu insucesso de obtê-las não significa uma coisa ruim, né? Simplesmente que esse evento não aconteceu, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E quando a gente faz essa função, né? Significa que eu vou ter, ó, se eu calcular agora essa variável aleatória, né, de forma contínua, então, né, quando a gente tinha a variável discreta, como a gente tinha aqui, ó, né, eu tenho essa probabilidade de acontecer como um sucesso ou um insucesso, né? Então, essa minha variável aleatória é uma variável aleatória que é discreta. Então, eu vou fazer esse somatório chegar a 1, tá? Então, o somatório de todos os meus sucessos ou dos meus insucessos serão 1. Qual que é a diferença de você calcular essa variável discreta e a variável contínua? É que a variável discreta, né, você tem essa possibilidade só dos sucessos ou dos insucessos. A variável contínua, não. Essa variável contínua, o que que você vai ter? Você vai ter um limite, tá? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, o que que seria essa variável contínua de f de x ser igual a 1? Vamos pensar assim, eu joguei a moeda, tá? A minha moeda é uma variável discreta, por quê? Porque ou ela é cara ou ela é coroa. Agora vamos pensar assim, ó, se você for pegar um ônibus, a probabilidade desse, eu sei que, vamos pensar assim, esse meu ônibus passa naquele ponto de ônibus lá, entre as 7 e as 7h30 da manhã, tá? Eu não sei o horário certo que ele passa, ou seja, eu tenho uma variável contínua, eu vou ter um intervalo que eu vou ter que considerar. Qual que é esse intervalo? Então, esse intervalo eu vou determinar essa probabilidade entre um limite inferior e um limite superior, né? Por exemplo, qual que é a probabilidade se eu chegar no ponto de ônibus às 7h20 da manhã? Qual é a probabilidade que esse ônibus já tenha passado? Se ele passa entre as 7 e as 7h30, se eu chegar lá às 7h20, qual que é a minha probabilidade? Então, qual que é o meu espaço contínuo, né? Eu vou ter um limite, ou seja, de 0 a 30 minutos. Eu tenho um espaço de 30 minutos ali, que ele pode passar ou não. Então, se eu chegar lá às 7h20, qual que é a probabilidade que ele já tenha passado, tá? E aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar essa minha função de probabilidade, tá? Então, eu vou ter um f de x, que é a minha função, e vai ser uma integral limitada, né? Ou seja, eu tenho uma integral entre dois pontos, A e B, no caso do meu exemplo do ônibus, seria de 0 a 30 minutos, qual que vai ser a minha probabilidade que esse evento aconteça, tá? Então, quando a gente tem aqui, tá, esse tipo de variável, é isso que a gente vai ter, então, tá? Nessas nossas distribuições de probabilidade, essas nossas variáveis vão ser discretas ou vão ser contínuas, e dentro dessas variáveis discretas e dessas variáveis contínuas, então, nós temos essa subdivisão, né? Dentro das variáveis discretas, nós podemos ter a forma binomial, que é isso que a gente vai ver hoje, ou a forma de Poisson, e dentro das variáveis contínuas, então, nós vamos ter a forma exponencial ou a forma normal, tá? Que é o que a gente vai estudar aí nas nossas próximas aulas, tá? Então, a primeira das nossas variáveis agora, tá? Quando a gente fala
da distribuição de probabilidade binomial, tá? Que é isso que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Se eu vou falar de uma variável binomial, então, esse binomial agora vem, esse nome não é à toa, né? Ele vem do binômio de Newton, binomial, tá? Por que que vem do binômio de Newton? Quem fez cálculo 3 aí, né, que lembra um pouquinho, nós tínhamos lá o binômio de Newton para fazer as distribuições, tá? Então, dentro desses binômios de Newton aí, para fazer essas distribuições, ou quem ainda lembra um pouquinho lá do ensino médio, quando a gente fazia as combinações, né? E dentro dessas combinações, nós usávamos essa equação binomial, tá? Que são dos binômios unidos. Vocês vão ver que elas são aqui, né? Nós temos a equação, ó. Isso daqui era análise combinatória, né? Lembram lá das nossas combinações, né? Que vocês fizeram um pouquinho ali antes da prova, que a gente tinha uma análise combinatória, e isso daqui é um binômio de Newton, né? Nós vamos ter aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, essa forma dessa nossa probabilidade aqui, ela é exatamente o primeiro termo, né, do binômio de Newton, certo? Então, é isso que a gente vai estudar ali. Mas o que a gente tem que cuidar, tá? Que toda vez, o que significa você ter, então, essa distribuição de probabilidade binomial para uma variável aleatória discreta, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um experimento, é que a gente tem que ter algumas para que a gente possa resolver essas probabilidades usando a fórmula binomial, a gente tem que ter algumas características específicas, tá? Então, a primeira das características é que esse número, esse evento, tá? Esse experimento, ele é repetido infinitas vezes, né? Ou um número X de vezes, e ele tem que ter sempre a mesma condição. Então, por exemplo, eu vou jogar a moeda para cima. Se eu estou jogando essa moeda, o que isso significa? Que se eu jogar 20 vezes essa moeda, eu sempre vou ter as mesmas condições. Quais são as mesmas condições? Eu vou ter a chance de ter cara ou de ter coroa. Ou seja, eu não estou retirando, como a gente fazia lá na última aula, por exemplo, eu colocava numa urna, sei lá, 10 bolas pretas e 2 bolas brancas, né? E aí eu ia retirar, eu podia fazer a minha probabilidade, fazendo sempre a mesma condição, que é o caso de uma variável discreta, por exemplo, você retirava uma bola preta e você, quando você fosse fazer a próxima retirada, você jogava novamente essa bola preta para dentro, né? Lembram que a gente tinha duas formas, né? Com substituição daquele material ou sem substituições, né? Aqui, na forma binomial, a gente tem que ter sempre as mesmas condições. Então, por exemplo, se eu fosse usar aquelas urnas, eu tinha sempre que fazer com reposição, tá? Eu tinha que jogar as bolinhas de volta, todas as bolinhas ter sempre a mesma condição para poder repetir o mesmo evento, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Eu posso repetir N vezes, né? Então, eu vou ter aqui a minha forma binomial, então, vai ser N vezes a repetição, tá? E essas N vezes serão sempre iguais, ou seja, elas têm sempre a mesma condição inicial, para que eu tenha sempre, para que eu possa obter, de certa forma, se eu quiser, sempre o mesmo resultado, tá? E nessas repetições, então, como eu falei antes, a gente vai ter duas coisas, né? Ou a gente vai ter o sucesso dessa minha repetição dessa minha amostra que eu quero, tá? Ou eu vou ter o sucesso dessa minha amostra que eu vou chamar de P, ou eu vou ter o insucesso dessa minha amostra, tá? Que eu vou chamar, então, aqui, esse meu insucesso, eu vou chamar de Q. E, de certa forma, tá? O que acontece com o meu Q? Esse meu Q sempre vai ser quem? 1 menos P. Por que vai ser 1 menos P? Porque lembram lá, ó, se eu tiver que fazer, quando eu faço a minha probabilidade dos meus sucessos e dos meus insucessos, então o somatório de todas essas probabilidades tem que dar 1. Então, se eu estou fazendo um evento qualquer, né, e estou vendo a probabilidade desse evento acontecer, então o meu sucesso
é um inteiro menos, né, o meu insucesso são todos o meu inteiro menos os meus sucessos, tá? Então, eu tenho que pensar sempre nessas variáveis dessa forma aqui. Então, eu vou ter os meus eventos bem-sucedidos, né, o meu sucesso eu vou representar por P, e o meu insucesso eu vou representar por Q. Na verdade, ó, a forma como a gente utiliza para fazer isso é determinar a probabilidade, então, de se obter K de sucessos em N tentativas, né? O que significa que eu vou ter, tá? Então, eu tenho N tentativas, N vezes, né, para uma probabilidade K, que eu não sei, que vai, né, essa probabilidade, né, de sucessos, tá? Então, como é que a gente representa isso na nossa forma binomial, né? Então, vejam, ó, vamos pensar assim, eu vou colocar ali a fórmula para vocês, como está ali, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês que existe uma forma mais simples da gente fazer isso, tá? Então, vejam, ó, a probabilidade de que dessa amostra X acontecer tem que ser igual aos meus sucessos, a probabilidade dos meus sucessos, né? Ou seja, se eu vou repetir N vezes para ter K sucessos, este meu sucesso, na probabilidade que o sucesso aconteça, multiplicado pelos meus insucessos de N menos K, ou seja, daquelas vezes que eu repeti menos os meus sucessos, tá? Vai me dar essa forma binomial. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui, lembra das nossas combinações? Isso aqui é o primeiro termo do binômio de Newton. Como é que eu vou representar esse NK, né, de uma forma binomial? É o mesmo que eu fazer o N fatorial, né, que é o meu princípio da contagem, lembra lá que a gente usava, do K fatorial, né, de N menos K, tá, fatorial aqui, certo? Então, se eu pegar este meu resultado aqui, que é a probabilidade dos meus sucessos acontecerem nos N eventos que eu vou fazer, nas N vezes que eu vou repetir, tá? Eu vou pegar esse valor final daqui e vou multiplicar pela probabilidade que os meus sucessos aconteçam, vezes as probabilidades que o meu insucesso aconteça, tá? Então, de uma forma geral, é isso que a gente tem, tá? Essa daqui, ó, seria a nossa equação dessa forma binomial, tá? Essa é a equação que a gente tem que seguir. Geralmente, tá? Eu acho muito mais fácil a gente fazer de uma forma que não precise utilizar a fórmula do que de uma forma que precise dessa utilização, tá? Ó, eu vou fazer das duas formas esse exemplo que vocês têm aí, tá? Esse nosso exemplo aqui, ó, vou fazer aqui então. Exemplo 1, tá? Exemplo 1. Eu só vou deixar aqui e eu já tiro do compartilhamento para vocês entenderem melhor, ó. Uma moeda é lançada 5 vezes seguidas e independentes. Então, vejam, eu vou colocar aqui, ó, o lançamento de uma moeda, tá? 5 vezes, certo? Independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidas, então, tá? Eu quero saber qual é a probabilidade que eu tenho de que nesse meu evento eu obtenha, então, 3 caras nessas 5 provas, né? Então, eu vou ter que obter 3 caras, tá? Então, qual que é a probabilidade de que 3 caras, né, aconteça na hora que eu vou jogar aí a minha moeda, tá? Eu só vou tirar aqui da apresentação para ficar mais fácil, eu acho, de vocês verem e não ficar virado para vocês, né? Então, vejam bem, eu vou tirar, né, essa minha moeda 5 vezes para cima, então eu já sei que o meu número de eventos é 5, né, porque eu tenho que atirar essa minha moeda 5 vezes, então o N sempre vai ser o número de eventos que eu estou fazendo, tá?
Então, quando eu tiver que fazer para mim jogar para mim jogar na fórmula, a forma mais fácil de se fazer é tirar pelo menos o N, né, o K, o P e o Q, que é o que eu preciso, né? Ó, eu preciso dessas variáveis aqui, certo? Eu preciso, na hora de eu jogar lá, deixa eu só organizar isso aqui. Na hora de eu jogar aqui nessa minha fórmula, ó, né, na fórmula binomial, o que que eu preciso? Ó? Eu preciso do N, que é o meu número de eventos, preciso do K, que é a minha probabilidade de sucesso, né, que é aquilo que eu tenho, preciso do P, que é exatamente o meu sucesso, e preciso do Q, que é o meu insucesso, tá? Então, para mim poder colocar isso daqui na equação, eu preciso de todas essas minhas variáveis aqui, tá? Então, vamos lá. O que que eu sei? Que o número de eventos que eu preciso colocar são 5 vezes. Então, meu número de eventos é 5. Quem que é o meu K? O meu K é o número de sucessos que eu tenho que ter, ou seja, eu preciso obter 3 caras, né? Pelo menos não, eu preciso obter 3 caras. Qual que é a probabilidade de que 3 caras aconteçam na hora que eu lanço 5 vezes? Então, vejam bem, ó, se eu for jogar lá, o que, que vai acontecer? Qual que é a minha fórmula? Então, eu vou ter a probabilidade de que X, né, que esse é meu número de eventos aqui, de sucesso, seja 3, vai ser quem? N de K, de P, K, de Q na N menos K. Então, se eu for resolver isso aqui, ó, então a probabilidade de X igual a 3, né? 3 caras que vão acontecer para mim, vai ser quem? 5 para 3, né? Ó, 5 para 3, de P na 3, vezes Q na quem? Na 5 menos 3. É isso que eu preciso ter aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Quem que é isso aqui? Isso aqui é o meu binômio de Newton, né? Então, como é que eu vou calcular isso daqui, ó? É o n fatorial, né? Sobre k fatorial de n menos k fatorial, tá? Então, vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Ou seja, eu tenho 5 fatorial sobre quem? 3 fatorial de 5 menos 3 fatorial, né? Ó, isso aqui vai ficar quem? 5 fatorial sobre 3 fatorial de 2 fatorial. O que que eu posso simplificar aqui, ó? O 5 fatorial é quem? 5 vezes 4 vezes 3, ó. Vou deixar esse 3 fatorial, porque eu posso simplificar aqui, ó. 3 fatorial, 2 fatorial. Vai fazer alguma diferença? Vai fazer diferença se a gente resolver? Não vai, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para ver se sai. Opa! Se sai nas configurações aqui um pouquinho mais nítido para vocês. Acho que melhora um pouco. Então, aqui, ó. Faz alguma diferença se eu fizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não vai fazer diferença nenhuma, né? A única coisa é que aqui eu posso simplificar, ó. Daí fica menor os valores para a gente trabalhar, né? Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 vai dar 20. Sobre 2 fatorial é o próprio 2, então isso aqui é 10, certo? Então, eu vou jogar lá em cima, ó. Qual que vai ser a minha probabilidade lá de x igual a 3, tá? De 5 para 3, ó. 5 para 3 agora eu sei que é 10, né? Que multiplica P na 3 vezes Q na 2, né? 5 menos 3 aqui, ó. Agora eu preciso saber o quê? Quem é P e quem é Q, né? Eu preciso saber isso aqui. Então, vamos lá, ó. Quem que é o meu P? O meu P é a probabilidade dos meus sucessos. Se eu jogar uma moeda, eu tenho duas possibilidades, e eu quero cara. Então, a minha probabilidade de sucesso é uma cara para duas possibilidades, né? Ou eu tenho cara ou eu tenho coroa. Então, eu vou ter uma para duas, tá? Então, o meu P é um meio. Quem é o meu Q? O meu Q vai ser o quê? 1 menos 1 meio. É claro, né, gente, que no caso de cara ou coroa é 50% de probabilidade para cada uma. Então, 1 menos 1 meio vai ser 1 meio também, não? Então, tanto o meu P quanto o meu Q tá valendo 1 meio. Então, agora é só eu fazer a substituição aqui, ó. Eu vou ficar com a probabilidade de x igual a 3, vai ser 10, que multiplica 1 meio
né, que é o meu P na terceira potência, vezes 1/2, que é o meu Q na segunda potência, tá? Então, a probabilidade de x igual a 3 vai ser quanto? 10 vezes 1/8, né, que é isso aqui, 1 na terceira, vezes 1/2, que vai ser 1/4. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 32, né? 4, 18, 32. Então, isso aqui pode ser 5 sobre 16, né? Então, ó, essa é a minha probabilidade que isso aconteça. Se eu fizer esse 5 sobre 16, né? Se eu quiser saber em porcentagem que isso aconteça, então 5 dividido por 16 dá 0,31, né? Então, isso aqui vai dar 31,25% de chances que isso aconteça, tá? Então, se eu jogar 5 vezes uma moeda para cima, qual que é a probabilidade que eu tenha de obter 3 caras, tá? 3 vezes cara. É 31,25%. Gente, olha, essa forma que eu resolvi aqui para vocês é a fórmula usando a fórmula binomial, tá? Que é a fórmula do binômio de Newton ali, né? O princípio da contagem, enfim, combinações aí, tá? Mas vejam como existe uma forma mais simples da gente fazer, que não precisa nem saber dessa minha fórmula aqui, tá? Vocês vão ver que é a mesma, o mesmo raciocínio que a gente tem. Imaginem agora, tá? Que eu tenha a mesma situação. Eu tenho que jogar a moeda para cima 5 vezes, né? Então, eu tenho N5, tá? Eu tenho que jogar 5 vezes isso, e eu quero obter 3 caras, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso K seria 3. Ou seja, eu vou fazer uma combinação, né? Eu tenho que fazer uma combinação de tal forma que dos 5 eventos que eu fiz, 3 eu tenho que obter cara, né? Então, o que que acontece aqui, ó? É a mesma coisa que se eu tivesse assim, ó. Eu preciso ter cara, vamos pensar assim, cara, coroa e coroa, né? Dessa forma aqui, ó. Mesmo que seja de forma alternada, por exemplo, eu posso ter uma coroa aqui, 3 caras, depois outra coroa, enfim, né? Mas essas são, e é isso que eu preciso. Eu preciso ter 3 caras e 2 coroas, né? Qual que é a combinação que eu tenho de 5 para 3, tá? Olhem como fica fácil. Então, se eu preciso a combinação de 5 para 3, eu vou usar lá o meu princípio do fatorial, né? Então, é de 5, ó. Qual que é a minha combinação? De 5 para 3, tá? De 5 para 3, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre resolver esse binômio. Então, vai ser quem? 5 fatorial, de 3 fatorial, de 5 menos 3 já dá 2 fatorial. Eu posso fazer direto, né? Ó, 5 fatorial é o mesmo que eu fiz aqui, tá? A mesma coisa que eu apliquei aqui, ó. Essa primeira parte eu tenho que aplicar sempre, tá? Porque é dessa combinação que saem as minhas equações, né? Então, eu vou ter n fatorial, k fatorial de n menos k fatorial, tá? Então, é o mesmo que eu fazer o quê? Eu faço o fatorial de cima, né? O fatorial de baixo, daí, vezes o fatorial de cima menos o de baixo, ó. 5 menos 3, 2 fatorial. Então, aqui eu já sei que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? De 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse 3 fatorial aqui eu posso simplificar com esse aqui, né? E nós já vimos, então, que isso aqui vai dar 20 sobre 2, né? Que a gente tem aqui, que é 10. Muito bem. Olhem, se eu coloquei isso daqui, agora vejam como fica fácil o nosso raciocínio. Olha, quantas vezes, qual que é a probabilidade de eu ter cara ou coroa? É 50% para cada uma. Então, é 1/2 para cada, né? Então, significa que aqui, ó, eu vou ter uma chance em duas, uma chance em duas, aliás, né? Tá? 1/2 e 1/2. E aqui também, ó, eu vou ter 1/2 e 1/2. Então, o que que significa, ó? Que esses aqui são os meus sucessos, né? Ó, isso aqui é o meu sucesso, isso aqui é o meu insucesso, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Para mim fazer aquela combinação de 5 para 3, tá? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar essa minha combinação,
tá? 5 para 3, que é 10, e vou multiplicar por quantas vezes ocorre o meu sucesso e quantas vezes ocorre o meu insucesso. Ou seja, é o mesmo que eu pegar o meu insucesso, aliás, o meu sucesso aqui na terceira potência, vezes o meu insucesso na segunda potência. Olhem como fica a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá? O meu sucesso na terceira potência vezes o meu insucesso na segunda potência, que é o que a gente tem aqui, ó. Ou seja, isso aqui continua a mesma coisa, ó. 10 vezes 1/8 vezes 1/4, né? Isso daqui nós já vimos que dava 10 por 32, que dava 5 por 16, que dava 0,3125, né? Ou seja, isso aqui, 31,25%, tá? Então, vejam, é a mesma coisa. Eu consigo fazer isso da mesma forma. Ó, vamos pensar assim. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Vamos pensar num jogo, tá? Só para vocês entenderem o que são os meus sucessos e os meus insucessos nessa forma como a gente repete, ó. Vamos pensar num time. Ali vocês tinham um exemplo para fazer, né? Mas eu queria fazer um outro diferente do que tinha ali, tá? Bom, vamos pensar nesse time aí mesmo, ó. Podemos mudar a forma. Se você tiver um time, deixa eu pegar ali aquele mesmo que vocês têm ali, ó. 2 times de futebol A e B jogam entre si 6 vezes, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um time A e um time B, tá? O número de eventos que eles vão jogar entre eles é 6, tá? Eles têm que jogar 6 vezes entre si. Qual é a probabilidade do time A, ó, qual é a probabilidade desse time A ganhar 4 jogos seguidos? Aliás, seguidos não, né? Qual é a probabilidade que esse time A tem de ganhar 4 jogos, certo? Então, vejam bem, ó. Se eu pegar, qual que é a minha combinação? Eu preciso ganhar 6 de 4, né? Então, essa é a minha combinação, ó. Minha combinação é 6 de 4, tá? Então, se eu fizer aqui, fica 6 de 4, vai ser 6 fatorial, de 4 fatorial, de 6 menos 4 fatorial, né? Então, isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4, e aí eu já deixo aqui 4 fatorial, e aqui vai ser 2 fatorial, né? 6 menos 4. Então, simplifico isso daqui, vai ficar quem aqui? 30 dividido por 2, né? São 15, tá? Ó, essa é a minha combinação. Muito bem. Agora, vamos lá, ó, sem usar a fórmula, tá? Eu já achei qual que é a minha probabilidade aqui de jogo, né? Eram 6 para 4. Agora, vejam, ó, como é que eu posso jogar isso, ó? Vejam, nós temos 3 condições. Ou o time pode ganhar, ou o time pode perder, ou o time pode empatar, né? Então, o que eu tenho? Ó? Eu sei que o time A, ó, vamos pensar assim, o time A, ele tem que ganhar 4. Então, se eu colocar aqui, ó, 4 jogos, o time A ganha, tá? Então, essa é a probabilidade que eu sei dos meus sucessos, ó, tá? Quais são os meus insucessos? Ou ele perde, ou ele empata. Ou ele perde, ou ele empata, né? Ó, então, eu tenho 6 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ele tem que ganhar, tá? O time A tem que ganhar, tem que dar resultado positivo. E 2, ou ele perde, ou ele empata. Então, vejam, ó, dessas possibilidades aqui, o que eu vou ter? Ó, se ele ganha, e três chances, né? Ou ganhar, ou perder, ou empatar. Então, significa, ó, que para cada uma disso daqui, ó, é 1/3, não é? Ó, isso aqui é 1/3, porque é uma chance dele ganhar em 3, tá? Por que é uma chance dele ganhar em 3? Porque ou ele pode ganhar, ele pode perder, ele pode empatar. Por isso que eu tenho
três probabilidades aqui, tá? E aqui, o que que eu vou ter, então, ó? Se eu tenho um terço, um terço e um terço, lembrem quem é os meus insucessos, ó? O meu sucesso, ó, o meu sucesso, que é o P, é um terço, né? Quem que é o Q? O meu Q é o meu insucesso, ou seja, é um menos um terço, ó. Se eu fizer um menos um terço, então isso daqui vai ser quem? 2 terços, né? Ó, 3 vezes um, 3. 3 menos um, 2, 2 terços. Ou seja, aqui eu tenho a chance do meu insucesso, ó, é 2 terços aqui e 2 terços aqui. O que que eu tenho que fazer para me encontrar sem jogar lá no binômio? Ó, eu vou pegar quem? A minha probabilidade, né? Ó, qual que é a probabilidade de 6 jogos eu ganhar 4? Então, vai ser a probabilidade de 6, 4, do meu insucesso, aliás, do meu sucesso, que é um terço, vezes o meu insucesso, que é 2 terços, e aí eu conto aqui, ó. Quantas vezes eu tenho sucesso? 1, 2, 3, 4 vezes, ó. Quantas vezes eu posso ter o meu insucesso? 1, 2 vezes dos 6, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, ou seja, a minha probabilidade, esse 6, 4 aqui, que era o meu binômio, eu já sei, que é 15, vezes 1 terço na quarta potência e vezes 2 terços na segunda potência, tá? Ó, os sucessos e os insucessos vão estar diretamente ligados aqui, ó. Eu nem preciso colocar lá, que no fim é a mesma coisa, né, gente? É só uma questão de você raciocinar, tá? É a mesma coisa de eu ter o K, que são o meu número de sucessos, de Q na N menos K, né, ó. Se eu pego aqui, ó, o 5, aqui o meu 6 seria o meu N, né? E o K seria o meu 4, ó. Então, aqui ficava o K, que é 4, 6 menos 4 fica 2, tá? Dá na mesma, certo? Então, a minha probabilidade vai ser quanto? 15 vezes, isso daqui dá 1 sobre 3, 3, 9, 3, 9, 27, 81, vezes 2 na 2 é 4, 2 na 3 3 na 2 é 9, né? Então, a minha probabilidade aqui vai ficar quem? 15 vezes 4, que vai dar 60, 81 vezes 9, 729, né? Isso aqui, se eu simplificar, fica 30 por 243, né? Dividido por 2. Ah, não dá. 60 dividido por 3 dá, né? Dá 20. 729 dividido por 3, 243. Né? Ou, se eu quiser fazer direto, 20 dividido por 243. Então, isso aqui dá 0,082, né? Ou seja, 8,2% de chance de 6 jogos, né? Eu ganhar 4, certo? Então, vejam, ó, eu posso fazer tanto pela forma binomial, né? Jogar nessa equaçãozinha aqui do binômio de Newton, ou então eu fazer por essa forma aqui, que é uma forma que eu acho mais direta, né? Você conta os teus sucessos e os teus insucessos, e aí você joga uma forma deles e você já consegue saber, tá? Ou se não, você tira sempre, ó. Porque se você for tirar, por exemplo, nesse caso aqui dos meus jogos, ó, o que que eu tenho como evento, né? O meu N, que é o número de eventos, é 6, e o meu K, que é o número de sucessos, era 4, né? E aí aí eu tenho que, para lembrar, para mim tirar o valor de P e o valor de Q, o que que eu tenho que pensar? A minha probabilidade de sucesso é uma em 3 chances que eu tenho, né? Uma em 3 chances, por quê? Porque eu ganho, ou eu perco, ou eu empato. Então, o meu sucesso, ele é equivalente a 1 terço das minhas possibilidades. O meu insucesso é o quê? É o 1 menos o meu sucesso, que é 1 menos 1 terço. Ou seja, vai ser 2 terços das minhas possibilidades, né? Eu tenho 2 chances em 3. 2 chances o quê? Ou eu perco ou eu empato, né? Esse é o meu insucesso. Ou eu perco ou eu empato das minhas 3 chances de perder, empatar ou ganhar, tá? Então,
Veja, vocês, tanto faz, tá? Vocês podem encontrar esse N, esse K, esse P e esse Q e jogar aqui na formulazinha do binômio de Newton, né? Quem achar mais prático ali, ou então você pode fazer pela regra que eu mostrei aqui, né? Porque nem sempre a gente lembra o binômio de Newton, né? Nem sempre a gente lembra a formulazinha, tá? Então a gente pode representar por essa fórmula aí, tá? Eu acho o meu fatorial, né? A minha combinação aqui de quantos sucessos e insucessos eu tenho, do número de eventos para o meu sucesso, que é 5 de 3 em 3, né? Nesse caso aqui do lançamento da moeda, tá? E eu posso saber, então, quantas vezes pode acontecer o meu sucesso e quantas vezes pode acontecer o meu insucesso, tá? E aí eu faço no exponencial que dá na mesma, ok? Eu postei ali, gente, como atividades para vocês, umas 7, eu acho, probleminhas desses, bem simplesinhos aí. Deixa eu até compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu encontrar eles aqui. Tá lá na barinha de tarefas, né? Na barra de tarefas. Eita, tá? Deixa eu pegar aqui. Estatística. Deixa eu voltar aqui. Só compartilhar com vocês, então. E aí, vamos fazer esses exercícios que a gente tem aí, tá? Ó, esses exercícios bem básicos aqui, tá, gente? Ó, determine, aqui, ó, determine a probabilidade de obtermos exatamente 3 caras em 6 lances de uma moeda. Ao invés de 5, agora a gente tem 6 lances, né? Ou seja, ó, se vocês fizerem direto pela equação, ó, o que que acontece? O meu N vale 6. O meu K são 3, né? A moeda, o P, ou eu tenho cara ou eu tenho coroa. O Q vai ser 1 menos 1 meio, então também vai ser 1 meio, né? Então, vejam, ó, se eu tenho 6 lances e 3 eu preciso ter cara. Então, ó, cara, 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 então vai ser coroa, coroa, coroa. Ou seja, ó, eu tenho 1 meio aqui e tenho 1 meio aqui. O 1 meio se repete 3 vezes, esse outro 1 meio também se repete 3 vezes, né? Então, é óbvio, né? Meio que óbvio isso daqui que a gente vai obter 50% de chance, será? Ó, se eu tenho que fazer aqui, na minha combinação, de 6 para 3, né? Então, eu vou ter quem? 6 fatorial, de 3 fatorial, 3 fatorial, né? Porque 6 menos 3. Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? 3 fatorial, e aqui eu posso fazer 3 vezes 2, né? Porque eu só posso simplificar um deles. Então, isso aqui vai ficar quem? 6 vezes 5, 30. 30, 30 vezes 4, 120, dividido por 6, né? Então, isso daqui vai ficar 20. E aí, eu vou fazer quem aqui, ó? Vai ficar 20 que multiplica 1 meio na quantas chances? Na terceira, vezes 1 meio, que é do insucesso, 1 meio, na terceira também, né? Então, eu fico aqui com 20, 1 oitavo, vezes 1 oitavo, tá? Então, isso aqui fica 20 sobre 64, né? Então, 20 dividido por 64 também vai dar 0,3125, né? Então, é 31,25% de chance, tá? De 3 para 3, certo? Ó, os outros a mesma coisa, ó. Jogando-se um dado 3 vezes. Determine a probabilidade de se obter um múltiplo de 3 2 vezes. Ó, quantos múltiplos de 3 nós temos no dado? O 1 não é, né? O 3 e o 6, né? Eu tenho duas também, tá? Então, agora vocês só têm que resolver esses aí, ó, tá? São bem simplesinhos, ó. Dois times. Ah, essa daqui, beleza, né? Ó,
Dois times de futebol A e B jogam entre si 6 vezes, né? Era o mesmo que a gente tinha lá. Qual é a probabilidade do time ganhar, do time A ganhar 4 jogos, né? Considere que a probabilidade de ganhar, perder e empatar é a mesma. Então, é 1/3. Agora, olha aqui, ó. Dois times de futebol A e B jogam entre si 5 vezes. Então, o meu N é 5. Encontre a probabilidade do time A ganhar 3 jogos. Então, são 5 em 3, né? Considere a probabilidade de A ganhar 1/4, certo? Então, ó, 5 vezes para 3 jogos, tá? Então, aqui fica fácil, né? Cada um deles é 1/3, tá? É a mesma de cima, tá? Só que tem que considerar a probabilidade de A ganhar 1/4, tá? Só uma informaçãozinha a mais, tá? Mas é a mesma dessa de cima que você vai fazer aí, certo, gente? Então, agora esse daí, bem tranquilo, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Bem tranquilo para vocês fazerem, tá? Só façam, podem fazer como vocês fizeram lá nas outras vezes também, né? Tá lá na tarefa, tá em Word, tá, gente? A tarefa de vocês está em Word. Se vocês quiserem editar ela e colar e depois salvar num PDF para enviar, ou se quiserem fazer um PDF só das fotinhas, das resoluções e enviarem, vocês podem enviar, então,